Finalmente jantei, estou aqui de volta e antes de eu começar a nossa conversa aqui sobre o Lula, eu vou só conversar ainda sobre aquele pedido que eu fiz a respeito dos ataques aqui contra mim e contra o canal. Eu peço para vocês, gente, que denunciem, viu? Esses canais que fazem ataques pessoais assim para o YouTube. Essa denúncia funciona. E também já voltei meu telefonema para o meu amigo que me ligou e ele confirmou mesmo que não é só de direita não, é gente de esquerda. Inclusive ele me disse que é gente de esquerda que já causou problemas para outros professores e acadêmicos da esquerda também, inclusive aqui na USP. Esse é o mesmo padrão: atacar em cima de machismo, coisas desse tipo, né? Pautas identitárias, porque isso vira bola de neve e indispõe você contra aquelas minorias mais radicais. Essa é a tática. Essa é exatamente a tática que ele falou. Então, se puderem denunciar esses canais, denunciem, porque o YouTube sempre toma alguma providência. E sempre quando puderem responder, respondam sim, respondam a eles sim. Não vamos deixar passar barato não, né? Eu sozinho não dou conta das coisas, é claro. Bem, gente, mas agora vamos para o assunto do vídeo, que é o seguinte, né? Eu já havia me manifestado sobre o tiro no pé que o STF havia dado na medida que acabou lá censurando sites e tal. Eu creio que tanto Toffoli quanto Moraes, os ministros, eles deveriam ter agido como cidadãos, né? Eles procurarem a lei como cidadãos que foram ofendidos e não jogar a instituição, o STF, sobre as revistas, porque isso caracterizaria a censura. E me mantenho nessa posição. Todavia, esse tiro no pé ricocheteou e saiu pela culatra porque pegou a direita, né? Por dois motivos. Primeiro, a defesa da direita em cima da tal liberdade de imprensa foi enorme, né? Você viu até Bolsonaro, foi do Gentili, defendendo o Gentili, agora atacando o Supremo, claro, né? Até porque as fake news em cima do Supremo, né, eram vindas de gente que a gente já sabe, né, de militantes de direita extremada. Bom, mas enfim. Agora, por conta disso, a direita vai ter que se manifestar sempre a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Porque essas declarações vão ter que valer para todo mundo agora. E elas foram comprometedoras. Pela primeira vez, elas foram altamente comprometedoras. Quer dizer, o Bolsonaro lá da presidência se manifestou. E outros, inclusive o site antagonista, que foi censurado e que, quando a Folha foi proibida de apresentar certas entrevistas, o site antagonista comemorou, falou que estava certo, né? Então, desta vez, o tiro saiu pela culatra também. Pegou no pé, mas saiu pela culatra, porque pegou a direita por esse lado. Mas saiu um ricochete mais outro pela culatra. Qual? Ao retroceder, Moraes e o Toffoli retrocederam sabiamente. Acho que isso é uma virtude, saber retroceder, saber que está errado. E ao retrocederem, fizeram mais. Fizeram um grande benefício para a liberdade de imprensa. Todo mundo quer liberdade de imprensa? Quer. Todo mundo quer liberdade de expressão? Quer. Então vamos tê-la mesmo. Eles fizeram. E liberaram o Lula para dar entrevistas. E agora? Por esta vocês não esperavam, não é? A direita não esperava essa. Liberaram. Sabe o que significa isso? Significa soltar o Lula. Sim, significa soltar o Lula. Veja, vou deixar bem claro uma coisa aqui. O Lula não tem mais digamos assim, um discurso-chave na manga. Né? Não tem mais um discurso-chave na manga. Quer dizer,
há posições que ele não tem acompanhado, que ele não tem estudado. O Lula é um cara de participar muito de palestra, ele está isolado, está preso, né? Então tem muita novidade. Eu acho que o Ciro está cumprindo um grande papel na oposição ao trazer essas novidades e fazer um bom discurso. Só que o Lula tem uma coisa que é o seguinte: ele tem prestígio perante a população que vai para além da discussão política. Ele tem prestígio para além dos limites onde os partidos chegam. Então, quando ele é ouvido para... a voz dele chega em lugares onde nenhuma outra voz chega. Quer dizer, o poder do Lula não é mais o poder daquele cara que tem conteúdo para falar. O poder do Lula hoje é o poder daquele que faz a extensão da fala chegar. Vou só mostrar uma coisinha para vocês. Quando a gente, qualquer meio de imprensa, qualquer canal, qualquer mídia, quando você usa a palavra Lula, o Ibope cresce assustadoramente, seja para que for. Seja para que for. Todas as revistas usam a palavra Lula uma vez por semana, mesmo quando não tem a notícia. Porque cresce o Ibope. É impressionante, gente. É impressionante, né? Em outras palavras, né? Tem eco. E eco na política é fundamental. Fundamental, gente. E é por isso que soltar a entrevista do Lula é simplesmente uma guerra aberta. Primeira consequência dessa guerra, contra o Lula. Vocês vão ver a partir de amanhã todas as denúncias do Palocci reaparecerem. Toda a parafernália, verdadeira ou falsa, sabe-se lá como, na imprensa de novo. E vocês vão ver o governo se mobilizando com a tal de Lava Jato para pôr algum filho do Lula, algum texugo que o Lula criou, algum peixe que o Lula pescou não se sabe onde, algum bicho vai aparecer. Que agora começa. E a ideia é de aumentar a pena do Lula. Por quê? Porque soltaram o Lula. Está solto. Ele vai dar entrevista. Cada entrevista dele chega em lugares onde o Bolsonaro, com todo o dinheiro deles, os empresários com todo o dinheiro deles, não chega. Não chega. Porque é o seguinte, é gozado esse negócio do ouvido seletivo, né? É gozado esse negócio do ouvido seletivo. É uma coisa muito interessante, né? A população, né, brasileira, ela ficou marcada pela trajetória do Lula, né? Pela trajetória mesmo, né? E é tal história, né? Quer dizer, há uma geração inteira de pessoas humildes e pobres que só conseguiram entender o que era ter um pouquinho de gosto de viver na dignidade no governo Lula. Então isso ninguém tira, bicho. Isso ninguém tira. Isso aí é que nem a CLT do Vargas. Ficou com a marca dele a ponto de quando ele morreu, né? Se vocês puderem ver os filmes que tem, vocês vão ver o absurdo, né? Quer dizer, chega um determinado momento que não tem mais quem segura o caixão começa a navegar entre as pessoas e as pessoas começam a fazer bilhetinho e enfiar no caixão, né, pedindo emprego para ele, né? Gente enfiando e pedindo para ele lembrar da pessoa lá no céu, né? Pô, até me arrepio isso daí, né? Até me arrepio, porque é populismo? É. Mas a gente cá entre nós, né? O sofrimento da população brasileira é tamanha que a gente até perdoa o populismo, né? A gente acaba perdoa, porque fala, pô, bicho, é duro, né? É tanto massacre, né? Você vê hoje um professor, né? Professor dando aula, falou uma verdade. Um professor de geografia falou uma verdade, que esse governo ferra mulher, gay, negros e pobres, né? Aí foi mandado embora na mesma hora, né? Quer dizer, né? Aí você vê a polícia militar dando 80 tiros num carro,
Aí hoje morreu mais um, né? Que era um catador de papel, na sua humildade e na sua coragem. A hora que ele viu, ele foi tentar ajudar a família e tomou um tiro também. Para você ver como os tiros demoraram para parar. Não foi uma rajada no susto. Não, os caras estavam atirando mesmo e sabendo em quem estava atirando. Tanto é que pegaram a outra pessoa. Sabe? Então, todo mundo sabe, né? Que um negócio desse. Primeiro que não ia ter, no governo Lula, militar na rua, fazendo uma intervenção numa cidade. Segundo, que no governo Lula, se por acaso acontecesse isso, alguém, né? Outra coisa também é que no governo Lula não aconteceria o que aconteceu, porque essa lei que permite os militares julgarem os próprios militares é do Temer. Por isso os militares estão sendo julgados por militares. Bom, então tá tudo errado, né? Tá tudo errado. A população sente isso. A população sente. Então, agora daqui para frente, as entrevistas do Lula vão fazê-lo sofrer muito mais. A cada entrevista que ele der, ele vai ganhar um ano a mais na cadeia e vai sofrer muito mais lá. Mas a cada entrevista dele vai ser uma bomba no Palácio do Planalto. Porque são dois públicos. Enquanto que o Ciro fala para a universidade e prepara quadros de classe média para reproduzir um discurso aguerrido, o Lula fala para as pessoas mais pobres, com menos escolaridade. Então, são duas falas que não podem andar separadas, elas têm que andar juntas para a gente sair dessa desgraça que nós estamos vivendo, para o país recuperar a sua história. É muito importante isso, gente, o que aconteceu. Né? Esse episódio do STF, no final, resultou para bem. E vai dar uma dor de cabeça desgraçada para esse Bolsonaro. Ele vai ver o que é bom para tosse. Gente, volto a insistir com vocês. Denunciem os canais que ficam fazendo perseguição e nós vamos nos manter por aqui. Sem desistir jamais. Daqui a pouco eu volto.